Pois muito bem, gostaria de conversar com vocês hoje sobre um autor muito interessante, pouco conhecido, eu diria inclusive pouquíssimo conhecido, que é um grande escritor, poeta cristão, leigo, que é Aurélio Clemente Prudêncio, conhecido o poeta Prudêncio. Ele é um grande escritor de finais do século IV, inícios do século V. Ele, como eu dizia, foi um leigo. Ele também trabalhou na corte oficial do imperador Teodósio, ou seja, ele era um homem da política, envolvido nos assuntos políticos sociais da sua época, da Roma imperial, né? Naquele momento desse triunfalismo, inclusive do cristianismo contra o paganismo, né? Temos que lembrar que a partir do ano 380, o imperador Teodósio baixa um decreto onde ele proclama o cristianismo como religião oficial do império. Isso não significa que as outras religiões não poderiam ser toleradas. Em muitos dos casos, sim, o foram. Em outros casos, não. Também temos exemplos tristes, né, de momentos de controvérsia. Mas, em geral, simplesmente transformava o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Pois muito bem, ele viveu nessa época, uma época que durou muito pouco, né? Esse esplendor, esse momento de glória do Império Romano cristão, por assim dizer, pois estava chamado a durar muito pouco. Ele já praticamente menos de 20 anos depois, já se começavam a sentir nas fronteiras do Império o início da ruína, né, daquele Império glorioso. Vemos, por exemplo, as tropas, sobretudo de Alarico, que começava já a migrar e atravessando já os Alpes, destruindo cidades ao norte da Itália. Temos invasões no ano 400, no ano 402, finalmente até o ano 410, quando Roma é totalmente invadida e, em parte, destruída pelas tropas de Alarico. Esse é o contexto da vida de Prudêncio. Contudo, ele serviu, como dizia o imperador Teodósio, como oficial, né, do Império de Teodósio, um leigo, e ao final da sua vida, provavelmente lá pelos anos 398, ou talvez ano 400 aproximadamente, ele se retira para viver em oração, em silêncio, e é quando Prudêncio começa a escrever as suas obras de poesia. Ele é um escritor, um poeta famoso, porque muitas das suas poesias depois entraram na liturgia, até os dias de hoje. Eu penso sobretudo na liturgia da Epifania, do Natal, muitos dos hinos que ele escreveu em latim, pois até hoje nós temos na liturgia das horas, na nossa liturgia das horas. Então, é um poeta que perdura durante os séculos na literatura cristã. Ele é usado muito para aprender poesia nos mosteiros da Idade Média, nas escolas catedrais, depois no surgimento das universidades. E Prudêncio também é um autor muito querido pelos humanistas na época do Renascimento, pelo bom estilo linguístico desse poeta. Então, ele é um autor importante não somente pela sua espiritualidade, ou seja, ele é um homem cheio de fé, cheio de vida interior, de desejo de se entregar a Cristo, de louvar a Cristo, louvar os santos. E, ao mesmo tempo, ele também é uma pessoa muito bem preparada, né, intelectualmente, humanamente, culturalmente. Sobretudo, ele imita muito os clássicos, Virgílio, Horácio, na sua poesia. E assim serviu também como base para a construção da civilização cristã.
esse poeta Prudêncio, apesar que hoje, infelizmente, é muito pouco conhecido, mas ele é considerado como o Virgílio cristão, né? Em certo sentido, até a poesia de Prudêncio substituiu, durante a Idade Média, inclusive a poesia de Virgílio, de Horácio, de Homero, pelo menos no Ocidente. Se lia muito mais Prudêncio, se estudava muito mais Prudêncio e as suas obras do que, inclusive, a obra de autores pagãos, né? Então, ele é um personagem muito importante. Como eu digo, tem diversas poesias. E gostaria de, nessa conferência, enfatizar, sobretudo, o tema do reino de Cristo nas suas obras. É verdade que ele foi um oficial do Império Romano, serviu o imperador Teodósio. Contudo, nós vemos que a poesia de Prudêncio nesse tema do reinado de Cristo supera o seu tempo, porque ele vê Cristo como rei. Tem outros padres da igreja desse período, por exemplo, São Cromácio de Aquileia, bispo de Aquileia, o mesmo escritor antes dele, Latâncio, Eusébio de Cesareia, que tem também uma visão parecida, mas eu acho que Prudêncio supera todos esses autores, ou se iguala, pelo menos eu encontrei também nas obras de Cromácio de Aquileia, mas ele supera em certo sentido, porque esse reino de Cristo é esse reino, segundo Prudêncio, nós vamos ver, é o reino espiritual, é o reino da graça, é o reino da majestade espiritual de Cristo, né? De Cristo Senhor. Então, gostaria de ver com vocês alguns textos de Prudêncio sobre o reinado de Cristo. Ok, acho que eu já consegui então compartilhar com vocês essa minha tela. Nós vemos então esse verso de Prudêncio, está tirado de uma obra sua contra Símaco. Símaco era o prefeito da cidade de Roma, famoso Símaco, também escritor, ele era pagão. Foi Símaco que enviou aquele jovem chamado Agostinho, natural de Hipona, natural de Tagaste, né? Mas depois vai se tornar bispo de Hipona. Ele enviou aquele jovem maniqueísta ainda para Milão, né? Para confrontar o bispo Ambrósio. Né? Então, Símaco, pois esse pagão, que entrou numa controvérsia, sobretudo com Santo Ambrósio, por causa da estátua da deusa Vitória no Senado romano. Né? Então, era a tradição em Roma que os senadores, ao entrar na cúria, eles deitavam um pouco de incenso para a deusa Vitória. Então, a partir de Teodósio, essa tradição desaparece. Já tinha desaparecido, de fato, um pouco antes. Né? Então, este é um texto, como eles diziam, que contra Símaco, esse pagão, e fala da glória de Roma. A glória de Roma não é já o império. Olha só que interessante, né? Prudêncio vive numa época triunfal. Contudo, essa glória é diminuta em comparação com a glória de Cristo, a glória do reino de Cristo. Ele diz assim no seu verso, não? Felices secunda Deo, sua próspera Cristo, príncipe disposita, scissem qui currere regna, certis dutta modis, Romanorumque triunfus, crescere timpletis, voluisses infundere seclis. Que a tradução é esta. Quão felizes seriam os romanos se soubessem que toda a sua prosperidade foi disposta por Deus em Cristo Rei, Cristo Príncipe, Cristo Rei. Ele quis que os impérios se sucedessem segundo uma ordem estabelecida e que os triunfos dos romanos crescessem e se expandissem na plenitude dos tempos. Ou seja, toda a glória,
toda a grandeza do Império Romano foi disposição divina. Deus dispôs toda essa glória, todo esse esplendor, toda essa extensão do reino romano foi por disposição divina, por vontade de Deus. E agora, ou seja, os romanos deveriam reconhecer isso, assim como Símaco deveria reconhecer que todo esse poder do Império Romano foi dom de Cristo. Cristo é o verdadeiro rei, não é o imperador, não é a glória do Senado, a glória das instituições romanas, por mais grandiosas que sejam, mas é a glória de Cristo que está por cima de qualquer outra glória humana. É a glória de Cristo Rei. Temos outro texto, para que vocês possam apreciar, que está tirado de uma outra obra dele, que se chama Catemerinon, ou seja, o Hino dos Dias. Esse é um hino que celebra o Natal, celebra a Epifania do Senhor. E diz assim: alegrai-vos todos os povos, Judeia, Roma, Grécia, Egito, Trácia, Pérsia, Sícia, porque um único rei domina sobre todos. Louvai vosso príncipe, todos vós, felizes e tristes, vivos, enfermos e mortos. Já ninguém morrerá depois disso. Ou seja, estamos naquele ambiente onde os reis magos adoram a realeza de Cristo. Esses magos provindos do Oriente vêm adorar e oferecem ouro, incenso e mirra para honrar o rei que nasceu em Belém. Portanto, todos os reinos da terra têm em Cristo o seu rei. Judeia, Roma, Grécia, Egito, Trácia, Pérsia, todos os grandes impérios louvam o único rei verdadeiro que dominou sobre todos, que reina sobre todos, que é Cristo Senhor. Então, esse é interessante porque não é somente um triunfo material, político, mas é um triunfo do amor, da fé, né, da esperança, das virtudes teologais, é uma vitória, um domínio da graça sobre todos esses reinos. E por isso, inclusive, ele diz aqui que depois de Cristo, ninguém já morre. Nenhum reino perece, uma vez que esses reinos estão em Cristo Jesus. Toda a realeza, todo o poder estando nele, nenhum desses reinos perecem, porque ele dá essa estabilidade aos reinos humanos. Não já do ponto de vista político, porque já o reino do Egito tinha passado, o reino da Judeia, da Grécia, da Trácia, da Pérsia, dos Escitas tinha passado, Roma ainda estava praticamente a ponto de ruir. Todos esses reinos passam, mas a sua verdadeira glória permanece quando estão em Cristo Rei. E um seguinte texto que eu gostaria de trazer para vocês, de uma outra obra de Prudêncio, é o Peristéfanon, sobre as coroas, onde ele canta o triunfo de diversos mártires, né? São Lourenço, Santa Inês, etc. Muitos mártires louvados por Prudêncio nessa obra. No canto número 10, ele diz assim: o rei perene gerou o rei perene, permanecendo em si mesmo e não se fez menor com o tempo. Regem perennem, rex perennis protuli, in se manentem, nec minorem tempore. Ou seja, o rei eterno, o rei perene, gerou protuli, não? Significa também germinar, emanar, nesse sentido de produzir, como quando, por exemplo, uma árvore brota, né? Brotar. O rei perene gerou o rei perene, permanecendo
imutável em si mesmo e sem diminuir com o tempo. Interessante esse texto do Peristéfano de Prudêncio, porque está mencionando implicitamente a fé dos concílios de Niceia e do concílio de Constantinopla I, que proclamavam a igualdade de substância, né, a igualdade de natureza entre o pai e o filho. Ou seja, o rei perene, o pai, gerou o rei perene, ou seja, o filho, que permanece igual em si mesmo e não diminui com o tempo. Ou seja, ao entrar no tempo, o filho não diminuiu, mas ele continuou ainda sendo filho de Deus, igual na sua substância com o Pai. Então, esse é interessante porque a realeza de Cristo não é somente um fato político. Muitos acusam Prudêncio pois de um triunfalismo político, mas nós vemos nos seus textos que o seu pensamento é totalmente, não totalmente, mas vai além dos reinos políticos. A realeza de Cristo está fundamentada nos evangelhos. Nós vimos agora há pouco ele comentando sobre o nascimento de Jesus, a adoração dos magos, e também a realeza de Cristo provém da sua substância, do seu ser igual a Deus, ser em tudo igual a Deus Pai. Então, ele sendo Deus e verdadeiro homem, tem a mesma realeza de Deus Pai. Então, é interessante, essa é a base da realeza de Cristo, a sua igualdade com o Pai. Depois, outro texto que diz assim, também do Peristéfano, no primeiro canto, está falando dos soldados ou seja, desses soldados de Cristo, ou seja, os mártires, que entregaram a sua vida pela fé. Então ele diz assim, Caesaris vexilla lincunt e ligunt signum crucis, né? Ou seja, abandonam as bandeiras de César e escolhem o sinal da cruz. Foi o que fizeram esses mártires. Abandonaram as glórias mundanas de César, aqui, do Império Romano, e escolheram a cruz de Cristo. Essa é a grande realeza de Cristo. Ele reina através da cruz. Esse é o sinal da sua vitória. Não através das bandeiras, das glórias de César, do Império Romano, mas o reinado de Cristo é o reino glorioso da sua Santa Cruz. E depois continua, proco eventosis draconum quos gerebant pallis, preferunt insigne lignum quod draconem subditi. E em vez dos estandartes levados pelos dragões, né? Eles preferem as insígnias, as bandeiras, né? A insígne bandeira do lenho da cruz, que venceu o dragão. Então, em vez dessas bandeiras do dragão, né? Do demônio, de Satanás, eles preferem o insigne lenho da cruz, que venceu o dragão. Então, é o reino da cruz que vence o reino da morte que, pois, o demônio ocasionou no pecado de Adão e Eva e nos seus descendentes através do pecado. Então, é a cruz de Cristo que vence o mal, que vence o demônio. Então, vemos aqui nesses escritos, breves escritos de Prudêncio, vários elementos interessantes do reinado de Cristo. Em primeiro lugar, toda a glória dos reinos humanos, naquilo que elas têm de bom, têm de verdadeiro, de justo, tudo isso vem de Cristo. É Cristo Rei que concede o poder, a autoridade. Né? São Paulo dizia, omnia
omnis potestas a Deus. Né? Toda potestade, todo poder, toda autoridade vem de Deus. Ou seja, é Cristo Rei que concede essa sua realeza às autoridades justas, né? Quando elas praticam a justiça, pois estão colaborando com o reinado de Cristo, com a justiça do único juiz, que é Ele, né? O único juiz verdadeiramente justo. E vimos também que é um reinado baseado, em primeiro lugar, na Bíblia, ou seja, na realeza de Cristo, que os reis magos vindos do Oriente reconheceram, e também é baseado na igualdade de substância do Filho, ou seja, ele é verdadeiro Deus, igual ao Pai, e também esse reinado de Cristo que provém, pois, da sua natureza divina, né? Deus é rei por essência, ou seja, por definição, Deus é rei. E Cristo é rei por definição, por excelência. Ele é rei por excelência. Não há outro rei acima dele. Ele reina soberano. Pois bem, e além do mais, o reinado de Cristo não é um reino, como poderiam pensar alguns, um reino meramente externo, político, mas é sobretudo o reino da cruz de Cristo. Ele reina através da cruz, porque ele vence o pecado, vence o mal e vence a morte. Portanto, essa é a grande vitória desse rei. Vence o mal, a morte. Portanto, ele supera todos os outros reinos mundanos, políticos, sociais, porque Cristo traz o verdadeiro império que nós queremos, que é a verdadeira paz, a verdadeira justiça. Então, gostaria de trazer essa reflexão para vocês sobre esse grande poeta cristão do século IV, que Deus abençoe todos vocês e que abençoe também as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.